Então, gente, vou contar a minha história aqui pra vocês. Eu tenho até vergonha de contar isso, sabe? Eu fico até constrangida, mas eu preciso da opinião de vocês, eu preciso saber o que vocês acham. Na verdade, eu preciso de um choque de realidade, né? Eu não contei ninguém do meu convívio, minha família, minhas amigas sabem disso, porque eu tenho vergonha, né? Eu fico com medo dos julgamentos. É por isso que eu decidi contar a minha história aqui no anonimato, não é? Porque eu acredito que eu preciso desse choque de realidade. Eu vou ser bem direta, gente. Eu conheci um homem que eu me apaixonei por ele assim, de primeira. De primeira. Mas eu vou logo dizendo pra vocês que ele é casado. Sim. Ele é casado e assim, gente, eu vou contar pra vocês como foi que eu conheci esse homem. Eu tava no trabalho, eu trabalhava num restaurante e ele tava vindo com os amigos, apareceu lá com os amigos. E quando ele entrou, eu bati o olho nele. Nossa, foi... Parece aquela coisa que dizem amor à primeira vista, não é? Gente, foi incrível, foi um choque. Quando eu olhei pra ele, eu fiquei assim, paralisada. Ele passando, olhando, e olhando pra mim. E ele também olhando pra mim, sabe? Os amigos, entrou outros amigos dele também ficaram olhando pra mim, mas meus olhos foram pra ele. E ele também ficou olhando pra mim. E isso eu comecei a atender eles. E ele sempre olhando pra mim, sempre. E falando assim umas coisas assim, sabe? Como se fosse me paquerando. E os amigos dele também assim olhando e tal. E a minha colega que trabalhava comigo conhecia ele, conhecia a família dele. E ela viu, teve um momento que ele me pediu o meu Facebook. Ele perguntou, você pode me dar seu Facebook e tal? E a minha amiga falou, amiga, você sabe que ele é casado? E ele ouviu. Essa minha amiga, ela fala na cara, sabe, na lata. E ele ouviu, todos os amigos ouviram, os amigos botaram assim a cabeça pro lado, sabe, o bicho vai pegar agora. E eu só sei que eu fiquei tipo, porque ele não tinha dito nada, né, realmente ali, a primeira vista eu não conhecia ele, não conhecia, essa minha amiga conhecia. E falou na cara dele. E ele olhou assim pra minha amiga e falou, sim, eu sou casado, mas o que tem isso a ver? Eu não posso ter amigos? Eu não posso conhecer pessoas novas? Aí ele falou, me dê seu Facebook, por favor. Continue aqui, não ligue pra isso, isso aí é gente muito metida, não sei. Começou a falar um monte de coisa com ela, não é? A minha amiga virou as costas e foi embora. E eu dei meu Facebook pra ele. No que eu fui pra recepção, a minha amiga falou, não era pra você ter dado seu Facebook pra ele? Ele é casado. Eu conheço a esposa dele. Ele tem 2 filhos e tal. E nisso eu, sabe, na verdade, gente, eu vou ser sincera, eu caguei pra isso. Porque eu fiquei hipnotizada nesse homem. Tá certo. Eles foram embora e tal, acabou o expediente e tal. Passou uns dias e nada dele me adicionar no Facebook, me mandar convite, nada. Passado uns dias, ele me mandou uma mensagem no Facebook. E ele começou a conversar comigo, sabe? Uma conversa assim de boas. A gente começou a conversar de boas e tal. Eu sei que depois de um tempo, a gente marcou pra se ver. Local público e tal. A gente marcou, se encontrou, se viu, conversou e tal. E teve um dia que a gente foi pra um barzinho juntos. E nesse dia rolou o nosso primeiro beijo. Eu só sei, gente, eu só sei que... pelo menos, eu vou falar por mim, porque eu não sei, né, dele. Eu só sei que eu tava perdidamente apaixonada por ele. Perdidamente apaixonada, gente. Sabe? Perdidamente. Pronto. Eu tava. E assim, gente, a gente começou a se encontrar e tal. E era dentro do carro, sabe? Ele nunca me levou pra lugar nenhum. Sabe, ele nunca me levou, era muita dificuldade ele sair comigo
Era sempre dentro do carro, sempre. E eu perguntava a ele e tal, ele tinha um medo da esposa dele, um medo, sabe? Ele não podia de jeito nenhum, ele não queria que alguma coisa, que ela desconfiasse de alguma coisa, era um terror, um medo. Eu só sei que eu falei pra ele, olha, vou ser sincera com você, eu tô gostando de você, mas pelo que eu tô vendo, você tá comigo só por diversão, não é? E ao longo do tempo, eu fui percebendo isso. E ele, não, eu tô apaixonado por você, eu tô gostando de você. Mas ele não queria largar a esposa de jeito nenhum, sabe? Ele não tava nos planos dele. Ele era sincero comigo, ele dizia, não penso em largar ela. Eu tenho 2 filhos, eu sou apaixonado por meus filhos. Se ela souber disso, ela tira meus filhos de mim, porque, assim, gente, os dois têm uma condição muito boa e ela mais ainda. Então ele dizia pra mim que ela podia mover montanhas, mas ela conseguiria tirar os meninos dele. E assim, gente, ele tinha um medo, sabe, assim. Mas não, eu não acredito que isso só é medo. Eu não acredito que seja só medo. Eu acredito que seja amor mesmo. Ele gosta dela. Amor não, né? Porque quem ama não faz isso. Mas ele gosta dela. Mas ele não... Sabe? Ele tá comigo só por diversão e tal. Assim, né, gente? Eu só sei que um dia, quando a gente saiu, ele levou um amigo dele. Não é? E esse amigo dele já sabia de tudo. Só que esse amigo dele, ele gostou muito de mim, assim, o meu jeito com ele e tal. A gente se identificou muito, conversou e tal. E eu percebi que ele ficou, tipo, com pena. Ele ficou com pena, porque ele conhece, né, a família dele, tudo, a esposa tem contato. E ele falou assim pra mim, olha, e falou na cara dele, olha, eu vou ser sincero com você. Pra mim, a esposa dele é a segurança. Porque a esposa dele tem condição, não é? Ele tem condição e ele jamais, não é, iria deixar vai deixar a esposa dele. E esse amigo falou, pra mim, eu vou ser bem sincero com você, e eu falo isso na cara dele. Pra mim, a esposa é a segurança e você é a diversão. Desculpa, mas você é só a diversão dele. Nossa, ele ficou com muita raiva desse amigo, ficou muito chateado, e eles brigaram. E eu tive uma raiva tão grande que eu saí de lá, sabe? Eu fui embora. E ele me chamando, eu fui embora, entendeu? Eu só sei que, tipo assim, passou um tempo, ele sempre mandando mensagem, conversando comigo. E eu passou um tempo sem se falar. E a gente depois voltou a se falar, não é? E a gente voltou a se encontrar, conviver novamente. Só que ele disse pra mim, ele chegou pra mim e disse, olha, eu gosto de você, realmente eu gosto de você. Eu tô apaixonado por você, eu vivo com você coisas que eu não vivo com a minha esposa, que eu não tenho com a minha esposa. Mas eu não posso terminar com ela, eu não posso deixar ela. Não é porque ela é a mãe dos meus filhos e tal. E tem as empresas, e tem, sabe, tanta coisa, gente, tanta coisa que ele falou. Olha, eu não consigo deixar esse homem. Eu não consigo, mas eu tô sofrendo muito. Eu tô sofrendo muito porque eu queria ele pra mim, eu queria construir uma família, sabe, com ele, eu queria muito, muito, mas ele esquece, ele tá comigo, pelo que eu vejo, é só pra isso mesmo, sabe, é como se ele estivesse aproveitando de mim, mas eu não consigo me sair, sabe, eu não consigo, eu tô gostando dele demais, demais, e eu não sei o que eu faço, sabe, então, eu tô contando aqui minha história, ok. Vai ter muita gente que vai julgar, sim. Eu já me envolvi com ele sabendo, sim, que ele era casado. Sabendo que ele era casado. Mas eu preciso de ajuda, sabe? Eu preciso de alguém que me dê uma resposta, sabe? Que me dê um choque de realidade. Eu não sei mais o que fazer. Então, amores, mais uma história pra vocês. Real, tá? Enviada por uma inscrita. E ela tá a viver isso, tá? Ela tá a viver isso. Ela disse que não sabe mais o que fazer, que ninguém sabe do convívio dela, não é? Como ela mesma disse. Mas ela precisa de um choque de realidade. O que vocês acham sobre isso? Hein, gente? O que vocês acham?
Assim, ela diz que quer construir uma família, que o sonho dela é viver, construir uma família. Mas ela disse uma coisa, mas ela quer construir isso com ele. Mas, amiga, o próprio amigo dele disse, foi bem sincero, o próprio amigo dele disse que você é a diversão. Então, isso é você que tem que decidir. É você que tem que tomar uma decisão. Você tem que decidir se você merece isso ou não. Entendeu? Se você quer construir uma família, se você quer ter filhos, se você, sabe, infelizmente, pelo que você falou, pelo que você contou, não vai ser com ele, não é? Porque a esposa é a segurança e você é a diversão. Então você tem que pensar, você tem que ter amor próprio, você tem que ver o melhor pra você, entendeu? Porque se você não quer isso pra sua vida, se saia, não é? Bloqueie, veja o mal que ele tá lhe causando. Você tem que ver isso, você tem que ver que se um homem tá a fazer isso com você, você acha que seria bom? Imagina que ele largasse a esposa dele e ele ficasse com você. Você acha que seria bom? Você acha que ele não faria o mesmo com você, amiga? Gente, deixa aqui a opinião de vocês, tá? O que vocês acham sobre isso. Comenta bastante pra ver se ajuda ela a tomar alguma decisão, tá? Porque, infelizmente, olha, isso é uma questão complicada, né? Porque ela gosta dele, ela tá convivendo com ele, ela tá aceitando isso. Gente, o homem não paga um motel pra ficar com ela dentro do carro. Ai, gente, eu disse pra ela, isso me matou. E quando eu li isso, quando eu vi isso, me matou. Gente, é porque ele não pode. Ela disse que ele não pode passar a noite fora. Não é? Ele não pode dormir fora, porque senão a mulher desconfia. Então, por isso que é só dentro do carro. Entendeu? Porque ele volta pra casa no mesmo dia. Gente, eu fiquei tipo, o quê? Ai, meu pai. Não, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, tá? Curta, comenta, compartilha. Comenta muito pra ajudar a nossa amiga, tá bom? Ai, meu Deus, eu fico chocada. Eu fico besta com essas coisas. E é isso, meus amores. Essa foi a história de hoje, tá? Um super beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.